Eu sempre fui a responsável. A irmã mais velha, a que tinha que tomar conta de tudo. Meu pai, um homem que nunca aprendeu a lidar com a vida, e meu irmão, um parasita que se acomodava enquanto eu pagava todas as contas, segurava o peso da casa, sem ninguém se importar. Nunca teve um muito obrigado, nunca teve um reconhecimento. Só o peso de uma família que me usava como muleta. Por anos, paguei o aluguel da casa. Fui eu que paguei as contas de luz, de água e até os planos de saúde. Eu que segurava tudo, porque, se não fosse eu, a casa teria caído faz tempo. Meu pai, no fundo, sempre soube disso, mas nunca teve coragem de mudar. E meu irmão? Bem, ele estava lá, com a esposa e os filhos, simplesmente esperando a comida cair do céu. E a minha mãe? Ela só fechava os olhos e fingia que estava tudo bem. Para ela, era normal. Eu era a filha boazinha que não tinha vida própria, que bancava todo mundo. Até que um dia, meu pai veio com uma ideia brilhante. Sentou-se na minha frente, com aquele sorriso sem vergonha, e disse: "Olha, seu irmão e a família dele vão se mudar para cá. Vamos dar um jeito de acomodá-los, ok?" O que ele estava sugerindo? Que eu fosse responsável por ainda mais gente. Que eu pagasse mais contas. Eu estava tão cansada de ser a solução para tudo. Eu já tinha dado o meu máximo, mas eles queriam mais. No começo, eu tentei engolir. Fiquei quieta, ouvindo, pensando que talvez pudesse dar certo. Mas a cada palavra que meu pai falava, mais eu me revoltei. Ele não se importava com o que eu passava. Ele só queria que eu continuasse a ser a máquina que sustentava a casa. Mas meu irmão? Ah, meu irmão estava lá, sorrindo, achando que tudo continuaria do mesmo jeito. E foi aí que eu decidi que não dava mais. Não ia mais continuar pagando tudo para ele e para a família dele, enquanto ele nunca se mexia para nada. Quando ele chegasse, pensaria que seria igual. Ele pensaria que eu ainda estava ali, no mesmo lugar, com o dinheiro na mão, disposta a bancá-los. Arrumei minhas coisas com calma. Não avisei ninguém. Peguei meu dinheiro e fui embora. Quando meu pai me ligou, eu já estava em outro lugar, em uma casa pequena, mas minha. No momento em que meu irmão chegou, com a esposa e os filhos, o que ele não sabia era que o tapete já tinha sido puxado. Eles que se virassem. Eu estava cansada de ser a idiota. Cansada de ser a responsável. Meu pai, quando percebeu que eu não estava mais lá, ligou desesperado. Não era mais sobre mim. Ele estava vendo a bomba prestes a explodir. E eu estava tranquila, pela primeira vez em anos. Eu estava em paz. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, e quem não sabia lidar com as consequências eram eles. Eu não era mais a muleta da família. Os dias passaram e, para meu irmão, nada mudou. Ele chegou com a esposa e os filhos, com aquele sorriso de quem acha que a vida é um campo de flores, que a solução vai ser entregue de bandeja. Ele sempre foi assim, um eterno garoto mimado que achava que o mundo lhe devia tudo. E, claro, eu estava fora da equação agora. Eles mal sabiam disso. Eles entraram em casa, bagunçaram tudo, fizeram barulho como se ainda estivessem no meu lugar. A esposa dele, aquela mulher manipuladora e sem caráter, logo foi se enturmando com minha mãe, como se tudo estivesse bem. Era velha história. Eles fingiam que a vida estava maravilhosa enquanto eu carregava o peso de tudo. A casa agora estava cheia de crianças correndo para lá e para cá, gritos, brinquedos espalhados, e eu não estava mais lá para suportar o caos. Quando meu irmão entrou, mal viu a minha mala no canto. "Vai ficar por aqui?" ele perguntou, já achando que eu estava apenas fazendo um drama. A resposta foi simples: "Não, eu não fico mais aqui. Não vou mais ser sua paga-contas." Ele olhou para mim com uma cara de quem não entendeu nada. Achou que eu estava só brava. A mulher dele, com a mesma cara de sempre, começou a abrir a boca, tentando convencer-me a ficar. "Mas, querida, fica aqui, a gente vai se ajustar, você vai ver. Vai ser tudo mais fácil." Mentira. Era tudo mais fácil quando eu bancava. Mas eu já estava cansada de ser a moeda de troca deles. Fui firme. Peguei as chaves da minha nova casa e fechei a porta com força. Não ia mais ser a salvadora. Não seria mais a irmã que salva o dia, que resolve os problemas. Eu tinha mais o que fazer da minha vida. Não ia mais ser a idiota. Eu me instalei em um apartamento simples, mas meu. E, pela primeira vez, me senti aliviada. Não havia mais peso. Não havia mais cobrança. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem desesperada pedindo ajuda. Eu me senti como alguém que finalmente respirava.
Com meu dinheiro, com as minhas contas, com a minha vida. E então, meu pai ligou. A voz dele estava mais pesada do que nunca, com aquela calma de quem sabe que algo está errado. Filha, precisamos conversar. Seu irmão e a família dele chegaram, e a situação está difícil. Você não pode simplesmente ir embora assim. A casa. Eu interrompi. A casa é de vocês agora. Eu não vou mais arcar com isso. Ele tentou me convencer, como sempre fazia, mas a minha resposta não mudou. Eu cansei, pai. Cansei de ser a solução para tudo. Eu fiz o que eu podia. Agora, quem tem que se virar é você. Ele ficou em silêncio. Por um momento, pensei que ele fosse me chamar de egoísta, mas a verdade é que ele não tinha o direito de fazer isso. Ele sabia bem que, por toda a minha vida, fui eu quem fiz o trabalho sujo. Não era mais minha obrigação. Eu não posso fazer tudo sozinho. Você vai nos deixar na rua? Ele perguntou, com uma voz cheia de desespero. Se a casa for para vocês, é problema de vocês. Eu não tenho mais nada a ver com isso. E foi isso. Eu desliguei. Sem mágoa, sem arrependimento. Só alívio. Enquanto eles tentavam se acomodar no meu lugar, percebi que agora era o momento deles aprenderem o que eu sempre vivi, as consequências das escolhas. Eles que se virassem. Não ia mais estar ali para salvar ninguém. A sensação de liberdade foi ainda mais forte quando meu irmão tentou me ligar, preocupado. Mas eu sabia o que ele queria. Ele não queria saber de mim, queria saber do meu dinheiro, do meu esforço. Mas eu não estava mais disposta a bancar esse circo. Eles que lutassem pelas migalhas. O que eu percebi foi que, para eles, nada tinha mudado. A ilusão do conforto continuava, mas agora sem a minha ajuda. Eles pensavam que eu voltaria, que eu cederia mais uma vez. Só que a realidade estava prestes a cair sobre eles de uma maneira que nem imaginavam. O tempo passou, e eu observei de longe. Tudo o que eu precisava fazer era esperar. Eles estavam em minha casa, na minha vida, aproveitando os frutos do meu trabalho e da minha paciência, sem nunca ter dado valor. Agora, sem mim por perto, as coisas começaram a desmoronar. Eu sabia que ia ser assim, e o mais gratificante foi ver o desconforto deles, o desespero escondido por trás das palavras e olhares. Meu irmão começou a me ligar, mas eu não atendia. Sabia que ele estava apenas tentando encontrar uma maneira de fazer com que eu voltasse. A esposa dele, sempre manipuladora, mandava mensagens pedindo para que eu considerasse. Vamos nos entender, não precisa ser assim. Por que você está fazendo isso? Diziam as mensagens, tentando me puxar de volta para a teia deles. Eu nem respondia. O que eles não entendiam é que o tempo já tinha se esgotado. Eu não ia mais ceder. Eu não era mais a idiota que ficava pagando tudo para que eles vivessem bem enquanto eu me sacrificava. Eles tinham que lidar com as consequências de suas próprias escolhas. Do outro lado, as coisas começaram a apertar. Meu pai, que sempre estava confortável na sua zona de conforto, começou a me procurar desesperadamente. Ele não sabia como pagar o aluguel sozinho, como sustentar a casa cheia de gente que dependia de uma renda que ele não conseguia gerar. O apartamento onde eles moravam estava caindo aos pedaços, e eu sabia que ele estava tentando colocar toda a culpa em mim, dizendo que eu os havia deixado na rua. Mas a verdade era simples, ele nunca quis fazer nada por si mesmo. Ele só sabia esperar que eu resolvesse tudo. Filha, por favor, precisa voltar. Não tem jeito. Seu irmão não sabe lidar com as contas, a casa está caindo, precisamos de você aqui, ele me disse, tentando me convencer em uma das ligações. Mas eu não era mais a pessoa que ele pensava que era. Preciso de você? Eu é que preciso de um tempo para viver minha vida, sem ser a muleta de todo mundo, pai. Respondi sem rodeios, a minha voz sendo firme, cortante. Eu estava cansada de ser vista como a responsável, como a pessoa que tinha que resolver os problemas de todos. Eu tinha tomado a decisão de me afastar, e essa decisão estava feita. O pânico começou a tomar conta. Eu sabia que eles estavam começando a perceber a gravidade da situação. Eles estavam sem rumo. Não tinham mais ninguém para pagar as contas, para segurar o peso de um lar que nunca foi verdadeiramente deles, mas que, por tanto tempo, acreditaram que fosse. E aí, minha presença, ou a falta dela, se tornava uma sombra que eles não podiam mais ignorar. Meu irmão ligou, quase em desespero. Não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente ir embora e nos deixar na pior. Está tudo indo para o fundo do poço. Você não vê isso? Eu ri. Não era uma risada de deboche, mas de alívio. Eu vejo muito bem,
mas o fundo do poço é onde vocês sempre estiveram, só que agora é a vez de sentirem o peso daquilo que fizeram. Não sou mais a solução. A solução é sua, seu e da sua esposa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse absorvendo o impacto das minhas palavras. Era difícil para ele entender que, pela primeira vez, alguém não estava disposto a pagar pelas suas escolhas. Mas ele teve que lidar com isso. Todos tiveram. Com o passar dos dias, o pânico começou a crescer. Meu pai, sem saber mais o que fazer, começou a recorrer aos amigos e conhecidos. Tentava pedir empréstimos, mas as dívidas que já estavam se acumulando eram maiores do que ele imaginava. A casa se tornou um lugar sufocante, onde as tensões começaram a transbordar. As brigas aumentaram. Cada canto da casa se tornou um campo de batalha. Eles começaram a se culpar mutuamente. Minha mãe, com o orgulho ferido, também tentava justificar a situação. Eu nunca imaginei que seria assim, ela dizia, mas não conseguia mais esconder o desespero nos olhos. E tudo isso estava acontecendo enquanto eu, do outro lado da cidade, assistia com uma calma que antes me parecia impossível. Eu finalmente entendi o que significava ser livre. O alívio de saber que não era mais a pessoa que carregava o peso de uma vida que não era minha. Eles estavam no caos, mas agora, o caos era deles. Você pode ser egoísta o quanto quiser, mas a gente vai precisar de você aqui, você vai ver. Seu irmão não sabe fazer nada. Meu pai insistiu em uma das ligações, mas eu já não acreditava mais nas palavras dele. Ele que se vire. Eu vou viver minha vida agora, sem mais essas correntes. Agora, é vocês que têm que lidar com isso. A minha parte está feita. Essa foi a última vez que eles me procuraram. O que restou para eles foi o vazio. Não havia mais ninguém para pagar as contas, ninguém para sustentar a casa. O que eu havia feito foi simples: cortar o cordão umbilical, desligar o cabo que me mantinha atada a essa vida de exploração. Eu não ia mais permitir que eles usassem minha boa vontade. O resto seria com eles. A casa deles, que antes parecia um refúgio temporário, virou um campo de batalha. Não demorou muito para que a tensão entre eles tomasse formas mais agressivas, mais visíveis. Meu irmão não conseguia mais sustentar o que ele mesmo tinha criado. Sua mulher, a quem ele sempre dava desculpas, agora mostrava o verdadeiro lado da sua manipulação. O ambiente ficou insuportável, e a máscara da família feliz caiu rapidamente. Eu sabia que o fim estava próximo, mas o que mais me chocava era a forma como eles ainda tentavam me arrastar de volta. Eles sabiam que sem mim, sem o meu apoio, a situação seria um colapso total. E enquanto isso, eu estava vivendo em paz, com meus próprios problemas, mas sem o peso constante da culpa deles. Foi no meio dessa crise que meu pai, visivelmente cansado e sem esperança, me ligou. A voz dele estava trêmula, carregada de um desespero que eu nunca imaginei ouvir de um homem que sempre parecia ter tudo sob controle. Filha, não dá mais. Não sei o que fazer. Seu irmão está cada vez pior. Ele não consegue lidar com a pressão. A esposa dele está me cobrando, e eu não sei mais onde arranjar dinheiro. Eu não soube cuidar de nada. Eu ouvi tudo em silêncio. A sensação de alívio foi quase física. Mas, ao mesmo tempo, a raiva tomou conta de mim. Raiva de ter sido a única a carregar o peso de tudo. Raiva de ouvir meu pai admitir o que eu já sabia, que ele nunca teve a capacidade de fazer nada por si mesmo. Ele sempre me usou, e agora estava pedindo minha ajuda mais uma vez. O pior de tudo é que eu sabia que ele não estava arrependido, ele estava apenas desesperado. Você sabe muito bem o que fez de errado, pai. Não sou mais sua salvação, e você sabe disso. Eu não vou voltar para resolver o que vocês mesmos destruíram, respondi, minha voz firme, sem espaço para discussões. Ele tentou mais uma vez, com uma desculpa que já não me tocava mais. Eu te dei tudo o que pude. Por favor, filha, só um pouco de ajuda. Não me abandone assim. Estamos na rua. Na rua? Está tudo bem aí, está? Não foi isso que você me falou? Agora é hora de você arcar com as consequências do que fez. Eu não vou mais ser o seu plano B, pai. Não vou ser a sua muleta. Essa história acabou. Eu desliguei, e pela primeira vez, depois de tanto tempo, me senti em paz. Ele não podia mais me manipular, não podia mais me fazer sentir culpada. Eles que se virassem. Enquanto isso, a casa deles estava literalmente desmoronando. Meu irmão passou a brigar com a esposa. Ela, com a pressão da situação, atacava-o a cada instante. Eu sabia que ele estava vendo a desilusão nos olhos dela, mas não estava pronto para assumir a responsabilidade que me empurrou para longe.
Ele continuava a culpar todo mundo, meu pai, minha mãe, até os filhos, por ele estar naquela situação, mas nunca olhava para si mesmo. As ligações de meu irmão se tornaram mais frequentes, mais desesperadas. Ele tentou usar os filhos como uma última cartada emocional, tentando me fazer sentir culpa. Você não vai deixar as crianças na rua, vai? Eles não têm culpa disso. Eles vão sofrer se você não ajudar. Mas eu não me deixei levar. Eu sabia que, no fundo, ele estava apenas tentando me fazer voltar à velha dinâmica. A culpa era sempre minha, o fardo era sempre meu. Mas não mais. Eu tinha me libertado. Nessa época, o caos na casa deles só aumentava. Eles começaram a brigar sobre tudo: o dinheiro, as contas, a comida, a responsabilidade. Nada mais estava funcionando, e eles começaram a se voltar um contra o outro. O sorriso que eles sempre usavam para me enganar havia desaparecido. Agora, a verdade estava na cara deles, e a realidade era dura demais para suportar. Eu ouvi de longe. Meu pai e meu irmão se enfrentando, a mulher dele tentando controlar a situação com gritos, acusando todos os envolvidos. Eu não posso mais viver assim, sem saber se vamos ter o que comer amanhã. Você vai me deixar nesse buraco, ela gritou uma vez, e eu soube, naquele momento, que o fundo do poço tinha chegado para eles. Era hora de arcar com as próprias escolhas. Meu pai me ligou mais uma vez, mais humilhado do que antes. Filha, por favor. Não sei mais o que fazer. A casa vai ser penhorada, não temos dinheiro para pagar nada. Você foi a única que sempre ajudou. Não posso ficar sem você. Era a mesma história de sempre. Ele não estava arrependido, não estava pedindo desculpas por me explorar. Ele queria que eu voltasse, porque ele sabia que sem mim, sem o que eu poderia oferecer, ele e a família dele estavam condenados. E o que eu vi era simples: eles queriam que eu fosse a salvadora mais uma vez. Mas eu já estava cansada de ser isso para todo mundo. Eu já falei, pai. Se você tivesse me dado o que eu precisava, eu ainda estaria aí para ajudar. Mas agora você tem que lidar com o que construiu. Não sou mais sua solução. Eu não posso mais fazer isso por você. Ele desligou a ligação sem dizer mais nada. Eu sabia que a vergonha o consumia. Ele sabia que estava sozinho. Naquele momento, quando o telefone estava em silêncio, percebi o que eles realmente eram: parasitas. E eu, finalmente, estava livre para viver minha vida. Eu tinha cortado os laços. Eles que se virassem. Eu tinha feito o suficiente, e agora, o que restava era ver como o castelo de cartas deles ia desabar. O telefone ficou em silêncio depois da última ligação. Era o silêncio que eu precisava. O silêncio de quem finalmente se liberta da dor e do peso de uma vida que nunca foi sua para carregar. Eles estavam sem alternativas, sem um plano B, e eu, finalmente, estava fora do jogo. Sem mais manipulações, sem mais mentiras. Não havia mais o que eles pudessem fazer para me trazer de volta. Nos dias que se seguiram, o caos aumentou. Meu irmão, sem conseguir lidar com a pressão, começou a tomar decisões impulsivas. A mulher dele, como sempre, tentava esconder o desespero, mas seus olhos não mentiam. Era evidente que a fachada estava se desintegrando. Eles estavam em apuros, e a sensação de que as coisas estavam saindo do controle era visível em cada gesto deles. Foi quando meu pai, com a voz embargada e a esperança quase esgotada, tentou me procurar mais uma vez. Ele sabia que sem o meu dinheiro, sem a minha ajuda, a casa que ele considerava sua estava prestes a ser tomada. Não havia mais espaço para as promessas vazias, para os pedidos de desculpas sem fundamento. Filha, por favor, você não pode deixar a gente na rua. Eu sei que fiz tudo errado, mas o que a gente vai fazer agora? Você é a única que pode salvar a gente. Eu sei que você consegue. Eu não sei mais o que fazer. Ele chorava. E não foi a primeira vez. Mas não havia mais compaixão em mim. A raiva e a decepção já haviam tomado conta de tudo o que restava. Eu me olhava no espelho e me via mais forte do que nunca. Finalmente, havia encontrado a coragem de ser egoísta. Havia tomado uma decisão. Minha vida não era mais um fardo que eu carregava por causa deles. Pai, a única coisa que você pode fazer agora é lidar com a sua realidade. Não há mais volta. Eu já tomei minha decisão, e não há mais espaço para arrependimento. Não sou mais sua solução. Essa foi a última vez que você me procurou. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Ele queria que eu voltasse, queria que eu fosse a muleta, a salvação. Mas eu sabia que essa não era mais minha responsabilidade.
Ele, assim como meu irmão, havia me usado por tanto tempo que já não sabiam mais viver sem mim. Agora, era hora de eles aprenderem a viver sem ninguém para resolver os problemas deles. Meu irmão, por sua vez, estava completamente perdido. Tentava, com uma frieza que só quem se sente completamente incapaz consegue ter, buscar alternativas. Mas a situação era pior do que ele imaginava. Não conseguia mais convencer minha mãe a ajudá-lo. E a esposa dele já havia começado a procurar outro lugar para morar. As discussões sobre o futuro e as promessas quebradas se tornaram constantes. Ele estava vendo o que era perder o controle, o que era não ter mais ninguém para sustentar o peso da vida dele. E no fim, as coisas finalmente desabaram. A casa foi penhorada, como eu sabia que aconteceria. Meu pai perdeu a casa. Meu irmão e sua esposa, sem um centavo, sem uma saída, ficaram em um lugar que não era mais confortável. Eles tentaram encontrar qualquer desculpa, qualquer outra pessoa a quem culpar, mas sabiam que a culpa era deles. Eles haviam chegado ao ponto em que ninguém mais podia salvar aquela situação, ninguém mais podia fazer nada para impedir o que se aproximava. Foi no momento em que vi tudo isso acontecer que me dei conta do quanto o fardo realmente estava nas costas deles. O quanto eu, de certa forma, havia sido o centro das decisões e das escolhas deles por tanto tempo. Mas a mudança que eu fiz, ao tomar a decisão de ir embora, fez com que a verdade finalmente se impusesse sobre eles. Não havia mais como voltar atrás. Dias depois, meu pai tentou me procurar pela última vez. Sua voz, agora, não era mais de desespero, mas de aceitação. Ele sabia que já não havia mais chance. Ele havia perdido. E, dessa vez, ele não tinha mais a quem recorrer. Eu entendo. Eu sei que fiz tudo errado. Eu não devia ter deixado as coisas chegarem até aqui. Mas você fez o que tinha que fazer. Eu só não sei o que fazer agora. Eu não pude sentir pena dele. Não mais. Ele não estava arrependido pelas razões certas, estava arrependido porque as coisas tinham saído do controle. E, pela primeira vez, eu entendi que essa era a consequência que ele precisava enfrentar. Agora é com você, pai. Eu não sou mais parte dessa história. E foi assim que, finalmente, a história dele se desfez. Eu saí de cena, e eles ficaram com as consequências das suas escolhas. O dinheiro, o conforto, a manipulação, tudo desapareceu, e com isso, finalmente se desfez o ciclo de exploração que eu, por tanto tempo, havia alimentado. Eles que se virassem, como eu já havia dito. Eu segui meu caminho, sem arrependimentos, sem mais olhares atrás. Às vezes, as pessoas só precisam de um empurrão para entender que nada na vida vem sem um preço. E foi exatamente o que aconteceu. O preço da exploração era alto demais para que eles pudessem pagar. Eu não estava mais disposta a pagar por eles. E assim, minha vida seguiu. Sem mais peso, sem mais culpa. Eu estava finalmente livre. E isso era tudo o que eu sempre quis.